Oi, gente, bem-vindos ao canal Rubricando. Eu me chamo Neide e hoje eu vim fazer a resenha da Autoestrada do Stephen King, que ele escreveu sobre o seu pseudônimo, né, seu alter ego, Richard Bachman. Bem, o livro conta a história de Peyton Davis, né, que ele trabalha numa lavanderia de uma cidadezinha daquela região, como sempre, do Maine, né, que o Stephen King sempre descreve as histórias dele nessa região, onde ele acaba enlouquecendo aos poucos por uma grande perda que ele tem na família dele, que é o filho dele, que morre de um tumor no cérebro. Não estou contando nenhum spoiler, né, porque está na descrição da sinopse do livro. Então a história se passa exatamente de como ele vai enlouquecendo por essa perda dele, onde tudo que lembra o filho dele, né, vai ser destruído pela essa autoestrada que vai passar pela cidade e praticamente vai desaparecer com ela do mapa, né? Então, o local onde ele trabalha, as pessoas com que ele convive, né, na vizinhança dele, as lembranças que ele tem do filho dele, vão desaparecendo aos poucos e com isso acaba afetando ele, né, essa perda que ele tem do filho dele, no qual aparentemente para a mulher dele não é tão impactante como para ele, e vai falar exatamente dessa história, né, de como ele lida com essa perda dele. Então, assim, é uma história bem simples, né? Não tem nada de sobrenatural. O Stephen King, né, escreveu com esse pseudônimo dele, né? Escreveu de uma maneira bem diferente, entre aspas, porque se você conhece bem o Stephen King, acaba pegando algumas coisas que ele sempre faz nos livros dele, que é descrever o personagem, né, que não vai ter tanta importância, digamos assim, na história, mas ele descreve tudo desse personagem e desaparece, digamos, com ele assim do nada. Então, assim, a resenha propriamente dita é essa, né? Agora eu vou falar as impressões que eu tive lendo esse livro, né? É um livro que é totalmente diferente, né, da escrita dele, entre aspas, porque ele consegue construir, né, o psicológico desse personagem muito bem, né? É incrível como ele consegue, né, pegar a gente dessa forma e você vai entrar realmente na mente e de como esse homem vai enlouquecendo. Assim, eu fiquei muito confusa no começo da história, né? A história ficou bem confusa porque como é um homem que está no processo do enlouquecimento dele, ele acaba criando digamos assim, um personagem, essa é a minha impressão, né, e se confirma, que ele começa a falar com essa voz, digamos, da cabeça dele, esse alter ego que ele criou, né, tipo para conversar, né? E esse alter ego dele, que se chama Fred, né? Que se você não prestar muito bem, você acaba pensando que é realmente uma pessoa, um amigo dele, da convivência dele, mas não, só é coisas da cabeça dele, né? Da loucura dele. E é bem interessante como Stephen King conseguiu construir isso até o desfecho final, né? Realmente é um livro bem, assim, mais pro drama, não tem nada de terror,
É só um homem que enlouqueceu por uma perda enorme, né? A perda de um filho na adolescência. E vai sendo construído dessa forma. Assim, não é um dos melhores livros, né, que o Stephen King escreveu, mas é um livro bom, né? Não tem nada a ver com o que ele realmente costuma escrever, mas já teve outros livros nesse mesmo estilo dele, né? Mas é um livro bom para você ler, né? Diferente. Ele trabalha mais o lado psicológico, que ele é mestre em fazer isso, né? E ele trabalha a loucura desse personagem. Então, assim, essa foi a impressão, as minhas impressões sobre o livro, né? O que ele me passou, o que eu consegui captar, né? O homem que acabou enlouquecendo, que acabou fazendo um monte de besteira ao longo da história, com um final condizente com a loucura dele, né? E o que é mais interessante que no final, né, tem uma introdução dos livros de Beckman, né? Que é o pseudônimo que o Stephen King acabou matando, né? E é bem interessante a forma como ele construiu esse escritor, né? E foi uma das coisas legais que depois do término da história teve essa introdução que eu achei bem legal. Então, gente, é isso que eu tinha que passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima resenha. Tchau!